E aí pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, e trazendo para vocês a parte 3, do capítulo 2. Então já deixe o like aí para fortalecer, é nóis! Dito isso, vamos para o vídeo. A história começa, mostrando que muitas pessoas ficaram nas muralhas da cidade com Neia, assistindo a batalha se desdobrar. Enquanto muitas delas pendiam para o lado do rei bruxo, depois de serem resgatadas por ele, eles não eram os únicos aqui. Haviam sacerdotes e paladinos aqui também. Neia não podia ver Remédios de onde estava, mas estava perto o suficiente para que Neia pudesse ouvir ela falando. Os únicos membros da equipe de comando que não estavam aqui eram Gustavo e Caspont. Todos assistindo à batalha estavam em silêncio. Não, era simplesmente porque não haviam palavras para descrever a batalha. Eles deviam saber disso. Os membros da Blue Rose disseram que a taxa de dificuldade de Jaldabaoth era mais de 200. Em outras palavras, era como lutar contra um dragão gigante, na forma de um humano. Uma batalha dessas na Terra dos Homens levaria a uma grande tragédia. Eles deveriam ser gratos que apenas um distrito da cidade foi destruído. Muitas casas estavam pegando fogo, e plumas brancas da fumaça alcançaram o céu, mas o total de casualidade era quase nulo. Enquanto assistia à batalha, ela viu ciclones, explosões, raios e outras manifestações tremendas, de poder selvagens, que eram além do conhecimento do homem. Cada uma dessas descargas de energia podia facilmente tirar inúmeras vidas, especialmente. Neia murmurou, é lindo. O que realmente tocou o coração de Neia era a bola de luz branca, que ela viu 2 vezes. Era um poder que consumia tudo, e fazia desaparecer sem qualquer traço. Parecia algo bom para Neia, embora ela não podia confirmar se era realmente o trabalho de poder divino. A devastação incrível que ela viu, no momento do desaparecimento da luz a assustou, mas sua admiração pelo grande poder, venceu no fim. Parecia que a luta ainda estava acontecendo. Ela não conseguia acreditar que essa batalha ainda não acabou, depois de usarem todos esses feitiços. Jaldabaoth é realmente forte. Ela ouviu sobre isso, e ela viu com seus próprios olhos. Ainda assim, o pensamento de Neia ainda tinha sido muito ingênuo. A ingenuidade agora estava completamente erradicada. O rei que ela servia, apesar de ser apenas temporariamente, e apenas dentro do Reino Santo, ainda estava lutando. Ela sentiu que gravar seu rosto heróico em seus olhos era apenas natural como parte dos deveres de escudeira, razão pela qual Neia estava vigiando a partir daqui. No entanto, se ela pudesse. Neia apertou firme o arco que ela estava carregando. Se olhassem de perto, eles veriam várias outras formas, lutando contra o rei bruxo, além de Jaldabaoth. Aquelas eram as empregadas demônio, que foram classificadas com dificuldade de 150. Neia não podia fazer nada, além de admirar o poder do rei bruxo, por lutar contra tantos adversários poderosos, de uma só vez, sem ceder terreno. Foi nesse momento que Neia finalmente percebeu algo sobre si mesma. Ela invejava as pessoas do reino feiticeiro. Aquelas pessoas que eram protegidas pela justiça, quão felizes deviam ser, para viver em um país governado por tal ser. Neia murmurou, a fraqueza é um pecado, por isso deveria tornar-se forte, ou humildemente aceitar a justiça, similar àquela de Sua Majestade. Foi nesse momento que Neia expressou as palavras que vinha pensando, durante todo esse tempo. O modo como ela repetiu várias vezes, soou muito como uma oração. De repente, houve uma grande explosão, assim que um meteoro caiu. Ele jogou carcaças de edifícios para o alto no ar, e elas choveram de volta para a terra, em meio a um banho de pedregulhos e areia. Um paladino perguntou a Remédios, Capitã, Jaldabaoth não é muito poderoso? Remédios respondeu, sim, está certo. Outro paladino diz, o rei bruxo, Sua Majestade, também é incrivelmente forte. Ele pergunta, o que irão fazer, se ele se tornar um inimigo desta nação? Remédios respondeu, sim, está certo. Mas um paladino a chamou, Capitã. Remédios diz, sim, está certo. Neia podia ouvir Remédios conversando com 3 paladinos. Os paladinos fazendo perguntas a ela, provavelmente não viram como Remédios terminara sendo brincada como uma criança, mesmo depois de liberar o poder da espada sagrada, e esfaquear Jaldabaoth pelas costas. Ah, talvez eles não tenham visto. Ainda assim, qualquer um que visse essa briga, entenderia. Tanto o rei bruxo, quanto Jaldabaoth, eram inimaginavelmente poderosos. Ainda assim, era tarde demais para pensar em coisas assim agora. Não, se Sua Majestade pudesse tomar este país sob seu governo, eles não teriam que sofrer invasões semi-humanas novamente. Neia ficou surpresa com o quão perfeita a ideia era, e até com um pouco de medo. Fusão com o Reino Santo. Se Sua Majestade fosse um tirano assustador, nem ela pensaria nisso. Mas o rei bruxo não era assim.
Ele é a justiça. Nesse caso, ela deveria reunir pessoas que se sentiam da mesma maneira que ela. Neia ponderou sobre o assunto. Muitas pessoas passaram a respeitar e idolatrar o rei bruxo. Haviam aqueles que eram atraídos pelo seu poder esmagador, aqueles que eram gratos por serem libertados do sofrimento, aqueles que odiavam os semi-humanos e que estavam contentes por ele ter se vingado em seu nome, e muitos outros. A partir deles, ela selecionaria aquelas pessoas que sempre haviam orado pela paz deste país, e então as deixaria ouvir suas palavras. Neia sabia que ainda era jovem e não tinha experiência de vida. Entretanto, adultos com bom senso poderiam impedir Neia se sentissem que seu julgamento estava errado. Ela iria começar procurando entre seus subordinados, na unidade de tiro com arco. Haviam pessoas entre eles que haviam perdido seus entes queridos e nutriam ódio em seus corações. Talvez seja melhor tentar persuadi-los, porque Neia podia entender como se sentiam. Enquanto ponderava sobre isso, ela ouviu uma destruição, quando uma explosão excepcionalmente grande soou. Depois disso, longe na distância, um edifício alto começou a desmoronar. O rei bruxo não teria destruído esse edifício sem razão. Neia estreitou os olhos para tentar ver a situação, mas ela não podia dizer o que estava acontecendo no edifício, enquanto ele desmoronava, em meio às nuvens de fumaça crescendo. Foi seguido com um golpe massivo de raio do céu. Parecia que ele estava trabalhando em direção a um objetivo aqui, como ela esperava. Depois de um tempo, todos os tipos de feitiços destruíram a cidade, e a situação se repetiu. Neia estava desconfortável. Não tinha o que se falar sobre o quão incríveis eram os feitiços, mas ela se perguntou se a mana de Sua Majestade realmente poderia aguentar. Neia balançou a cabeça e baniu o medo e desconforto do seu coração. Iria ficar bem. Sua Majestade deve ter levado tudo isso em consideração. Ele já gastou tanta mana por este país, mas mesmo assim. Ainda assim, hipoteticamente, se Jaldabaoth vencer, não haveria salvação para esse mundo, apenas desespero. O que ela deveria fazer, se isso acontecesse? Neia pensou, Sua Majestade, estou contando com você. E então, duas formas subiram no céu, como se o desejo de Neia se tornasse verdade. Fim. Obrigado por sua visualização e nos vemos no próximo vídeo.